Shalom, amigos! Sejam bem-vindos ao podcast Histórias do Talmud, que a cada 15 dias vai colecionando pequenas narrativas ou pedaços de narrativas que podem ser encontradas dentro do Talmud, essa massiva compilação do conhecimento e da sabedoria judaica. Meu nome é André, sou professor e pesquisador com mestrado em estudos literários. Moro em Israel e atualmente faço Giur, que é o curso de conversão para o judaísmo. Eu quero convidar vocês a me acompanharem por um caminho que eu mesmo estou descobrindo, apesar de esse caminho ser uma estrada já pavimentada há mais de 2000 anos. Estou falando da magnífica tradição dos sábios do povo de Israel, da Torá oral, do Talmud. As duas obras mais sagradas da tradição judaica são, em primeiro lugar, a Bíblia. Falo da Bíblia hebraica, diferente da Bíblia cristã. Os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, formam a Torá escrita, pois, segundo a tradição, foi ditada por Deus a Moisés, que a escreveu e entregou ao povo de Israel. Em segundo lugar, mas não menos importante, nós temos o Talmud, que é conhecido como a Torá oral, porque se compõe de ensinamentos que foram transmitidos oralmente pelos sábios durante muitos séculos. De acordo com a tradição, esses ensinamentos também foram ditados por Deus a Moisés, que os repassou aos sábios, dando origem a uma corrente que milhares de anos depois seria finalmente colocada no papel, dando origem ao Talmud. Mas o que é o Talmud? Falando de maneira mais concreta e específica. Mais do que um livro, o Talmud é uma série de livros, uma verdadeira biblioteca, assim como a Bíblia. Só para vocês fazerem uma ideia, a edição na qual eu vou me basear para este podcast possui 42 volumes. Eu uso a famosa edição bilíngue, traduzida para o inglês e comentada pelo rabino Adin Steinsaltz. Vocês podem encontrar a versão digital dessa edição gratuitamente no aplicativo Sefaria. Vou deixar o link na descrição aqui do episódio. E sobre o que fala o Talmud? O Talmud trata, praticamente, de todos os assuntos que dizem respeito à vida humana, a partir de alguns temas principais, como, por exemplo, agricultura, festas religiosas, vida conjugal ou leis relativas a perdas e danos. O Talmud é uma das bases para a formulação da legislação religiosa judaica, chamada Halachá, em hebraico, que continua orientando a vida dos judeus observantes da tradição. A outra base é a própria Bíblia. Existem 2 tipos de textos dentro do Talmud, basicamente. A Mishnah traz ensinamentos e regras de conduta, tanto para a vida religiosa quanto para a vida prática cotidiana, orientada por valores religiosos, produzidos pelos primeiros rabinos do povo de Israel, entre o século II antes da Era Comum, em outras palavras, antes de Cristo, e o século II da Era Comum. E a Guemará, que traz comentários e discussões de rabinos entre o século II e o século VI da Era Comum sobre a Mishnah, na tentativa de elucidar melhor a sua lógica, extrapolar a aplicação dos seus princípios e extrair princípios e precedentes legais, com o objetivo de produzir um código judaico de leis o mais consistente possível. As 2 principais comunidades judaicas da época produziram a sua própria Guemará, e é por isso que hoje temos 2 Talmudes, o Talmud babilônico, produzido na Babilônia, e o Talmud palestino, ou Talmud de Jerusalém, produzido na terra de Israel, que os romanos, após a conquistarem, passaram a chamar de
Palestina. Aqui no podcast eu vou me basear no Talmud babilônico, que é o que acabou recebendo maior prestígio legal ao longo da tradição judaica dos últimos 1500 anos. Mas, e agora a gente vai chegar na proposta principal do podcast Histórias do Talmud. O Talmud não é formado apenas por diálogos entre rabinos, debates e códigos de conduta, com vistas ao estabelecimento de leis e à obediência de mandamentos. Dentro do Talmud, nós encontramos também tentativas de interpretação de textos bíblicos, frases de sabedoria ditas por antigos sábios rabínicos, além de muitas narrativas, causos, anedotas, histórias, algumas muito breves, outras mais estendidas, narrativas que são geralmente usadas como exemplo ou argumento dentro das discussões rabínicas. Mas algumas vezes parecem estar lá só para satisfazer uma curiosidade mesmo, dentro de uma conversa franca. Imagine o Talmud como a transcrição de uma conversa filosófica animada numa mesa de bar. De qualquer maneira, essas pequenas histórias sempre trazem elementos interessantes para a reflexão ou ensinamentos claros, diretos. São como parábolas. Não é à toa que as narrativas dentro do Talmud são chamadas em hebraico de Agadá, no singular, e Agadot, no plural, ou seja, histórias com mensagens edificantes que enriquecem o patrimônio lendário e folclórico do povo de Israel. De uma maneira mais geral, também se entende Agadá como tudo aquilo que não seja halachá, ou seja, textos de jurisprudência. Assim, no Talmud, temos dois gêneros literários bastante amplos, por assim dizer. A halachá, os princípios, os mandamentos, a lei em sua formulação abstrata e generalizante. Em hebraico, halachá significa caminho. E a Agadá, a realidade concreta e específica, o sentido da lei, a vida e o sentido da vida. Aqui, no podcast Histórias do Talmud, eu quero trazer para vocês essa Agadá, essas narrativas fundamentais. E juntos, quem sabe, tentaremos buscar as reflexões e ensinamentos que elas propõem a nós. As Yala. Vamos? A história de hoje está no tratado Brachot, do Talmud, no capítulo 1, folha 3. Ela tem como personagem principal o rabino Yossi ben Halafta, que viveu no século II da Era Comum e é considerado um dos maiores sábios cujas palavras são citadas na Mishnah, sendo também muito conhecido por sua humildade. A história, que tem uma atmosfera sombria, fantasmagórica, quase gótica, é mais ou menos assim. Uma noite, o rabino Yossi estava caminhando pelas ruas devastadas de Jerusalém, lembrando que a cidade tinha acabado de ser destruída pelos romanos em 135 da Era Comum, ao sufocarem a famosa revolta judaica liderada por Simon bar Kokhba e expulsarem o povo judeu de sua terra ancestral, num exílio que só terminaria com a fundação do Estado de Israel em 1948. Bom, o rabino Yossi estava caminhando por Jerusalém quando chegou a hora da reza noturna. E Rabi Yossi decidiu entrar nas ruínas abandonadas de um prédio para fazer as suas preces. Lembrando também
que a halachá determina 3 rezas diárias, de manhã, à tarde e à noite. Então, ele notou a presença do profeta Eliarro, o qual tinha vivido e morrido muitos séculos antes, que ficou de guarda na entrada das ruínas até que o Rabi Yossi finalizasse as suas orações, para protegê-lo de eventuais bandidos que viessem assaltá-lo. Assim que ele terminou e saiu das ruínas, Eliarro disse a ele: "Saudações, meu Rabi." Rabi Yossi respondeu: "Saudações a você, meu Rabi, meu professor." Então disse Eliarro: "Meu filho, por que você entrou nestas ruínas?" Rabi Yossi: "Para rezar." Profeta Eliarro: "Você deveria ter rezado na rua." "Mas eu fiquei com medo de ser interrompido por outros transeuntes," argumentou Rabi Yossi. "Então, você deveria ter recitado uma forma abreviada da oração," decretou o profeta Eliarro. No Talmud, é o próprio Rabino Yossi quem narra a sua breve aventura em primeira pessoa. Ele conclui, abre aspas, "Naquela ocasião, eu aprendi dele, do profeta Eliarro, 3 coisas. Eu aprendi que não se pode adentrar uma ruína, aprendi que pode-se rezar no meio da rua e aprendi que aquele que reza no meio da rua recita uma forma abreviada da reza." Fecha aspas. Os sábios do Talmud, comentando esse trecho, dirão que não se pode entrar em uma ruína por 3 motivos. Podem estar ocorrendo atos de prostituição dentro da ruína. A ruína pode desabar a qualquer momento. E a ruína pode ser habitada por demônios. Segundo o Talmud, o Rabino Yossi teria sido visitado pelo profeta Eliarro inúmeras outras vezes. Em uma dessas ocasiões, após o encontro noturno nas ruínas, Eliarro teria lhe perguntado: "Que voz você ouviu naquela ruína?" Ao que Rabi Yossi respondeu: "Eu ouvi uma voz celestial, que murmurava como uma pomba e dizia: Ai de meus filhos, por cujos pecados eu destruí minha casa, incendiei meu templo e os coloquei em exílio entre as nações." O profeta Eliarro então finalizou: "Por sua vida e por sua cabeça, não apenas aquela voz se fez ouvir naquele momento, como ela se faz ouvir todos os dias, 3 vezes por dia, justamente durante as 3 rezas diárias do judaísmo. Toda vez que a grandeza de Deus é evocada pelo povo de Israel, ao rezar nas sinagogas, Ele, o Todo-Poderoso, chacoalha a sua cabeça e diz: Feliz do rei que é louvado de tal maneira em sua própria casa. Quão grande é a dor do pai que exilou os seus próprios filhos, e ai dos filhos que foram exilados da mesa do seu pai." Para o rabino Adin Steinsaltz, a mensagem dessa história é a de que o povo de Israel não pode se preocupar com possíveis distrações durante as rezas. É melhor rezar abreviadamente se houver esse perigo. Tampouco cultivar pensamentos negativos durante as orações. Por exemplo, a tristeza causada pela destruição de Jerusalém e do seu templo pelos romanos. Deus também sente essa mesma tristeza. Portanto,
é melhor cultivar a esperança de que Deus reconstrua o seu santuário para o seu próprio benefício e também para o benefício do povo de Israel. É isso, amigos. Podemos conversar sobre essa história ou sobre outras histórias. É só escrever para mim nos comentários ou enviar um e-mail. Se vocês gostaram, avaliem o podcast, por gentileza. Deem uma nota, escrevam uma avaliação no seu agregador de podcasts predileto, divulguem para os amigos. E até a próxima história. Shalom!